Do novo arcabouço fiscal foi entregue pelo governo ao Congresso e começa a ser analisado pela Câmara. A proposta vai substituir o atual teto de gastos, que impõe limites ao crescimento das despesas ao valor do ano anterior, corrigido pela inflação, e é considerado um entrave aos investimentos. A intenção do Executivo é manter o controle fiscal com um valor atrelado à arrecadação, sem prejudicar o orçamento de áreas tidas como essenciais, como saúde e educação. Sobre a proposta, os trâmites para aprovação, o Jornal da Manhã conversa agora com a deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Tudo bem, deputada, líder do partido na Câmara? Sempre um prazer recebê-la. Bem-vinda. Bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Bom dia, prazer nosso. O deputado Arthur Lira, então, presidente da Casa, diz que imagina como prazo 10 de maio para aprovação do texto. A senhora acredita nesse prazo ou o texto tem pontos polêmicos que podem render mais discussão antes de seguir para o Senado? Olha, eu acho que tem muitos pontos polêmicos, mas eu acho que a grande questão aqui é como é que garante crescimento de despesas sem garantir receitas, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Todos nós queremos que isso tenha sustentabilidade. A gente sabe que a questão da responsabilidade fiscal é importantíssima e tem vários pontos muito frágeis nessa proposta que pode colocar tudo em risco, né? Inclusive, assim, a questão de investimentos, a questão de sustentabilidade de programas já existentes. Então, a gente precisa realmente consertar alguns pontos que são muito preocupantes. E, em especial, o que eu quero citar aqui, é essa flexibilização da lei da responsabilidade fiscal, né? Porque esse arcabouço, o que traz é uma autorização para gastar, sem freio, sem limite. E nem responsabilização vai ter, porque deixa de ser crime, eles podem fazer o que quiserem sem nenhum tipo de responsabilização. Luiz Felipe Dávila. Deputada Adriana Ventura, muito bom dia. Bom dia, Felipe Dávila, um prazer vê-lo aqui. Bom, você tocou no ponto fundamental. Essa autorização para aumentar despesas sem punição é algo extremamente grave que aumenta a fragilidade desse arcabouço fiscal. E a segunda coisa, a medida chegou no Congresso pior do que o ministro havia anunciado, porque como começou já a dar concessões para determinados setores, isso vai agravar ainda mais a dificuldade de se fazer um ajuste pelo lado da despesa, que é o que o brasileiro quer ver. O governo engajado em aumentar a eficiência do gasto público e reduzir despesa. Então, como que o Congresso vai ter coragem de agir para cortar despesas, para impor corte mais drástico de despesa pública? Olha, Luiz Felipe, eu acho que o Congresso deveria ter esta coragem, e eu espero que tenha, porque o que a gente percebe? A gente percebe que todo mundo fala em gastar para poder manter programas essenciais, mas ninguém quer fazer a lição de casa que todo mundo e todo o mundo inteiro faz, né? Ninguém fala de reforma administrativa, ninguém fala de cortar privilégio, e a gente percebe, inclusive, que esse compromisso, de fato, de tirar a isenção de alguns setores ali. Eu estava lendo, inclusive, chegou uma notícia para mim, falando de isenções de 2 setores que já pagariam o Bolsa Família de mais de meio milhão de famílias durante um ano. Então, quer dizer, vão ter coragem de cortar a isenção? O Congresso e mesmo o governo? É uma pergunta, porque deveríamos fazer isso. Outras coisas também que poderiam ser feitas não são. A gente está vendo que a gente está andando para trás em privatizações, a gente está vendo que a reforma administrativa não tocam nesse assunto, e o caminho, inclusive, da reforma tributária, né, já apontam alguns especialistas que é o aumento de tributos, ao contrário do que vem sendo dito, porque para aguentar gastança, sem ninguém fechando a torneira de nenhum lado e concedendo privilégios para elites e tudo mais, a gente só está vendo que esse buraco tem de aumentar. Então isso realmente é uma lição de casa difícil. Eu vou brigar para isso, viu, Felipe Dávila? Oi, deputada, na sequência a pergunta de Amanda Klein.
Deputada, bom dia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem falado muito nas tais medidas saneadoras, que ele não encara como um aumento da carga tributária, e sim como uma forma de fazer justiça tributária. E vai um pouco na linha do que a senhora disse, quando falou desses subsídios, de impostos. Tem muita gente que paga menos ou que não paga imposto. E a gente sabe que é uma discussão espinhosa, porque esses setores têm lobbies, têm influência muito forte no Congresso, né, sobre deputados e senadores. Que medidas dessas saneadoras a senhora acha que o Congresso deve enfrentar? Quais isenções ou subvenções já têm o prazo vencido e não tem mais razão de ser, porque não são eficientes economicamente e só servem para proteger alguns setores? Olha, o que eu acho, Amanda, é que eu não tenho clareza e acho que ninguém entende quais são essas medidas saneadoras. Inclusive, na reunião que foi apresentado pela Haddad para os líderes partidários que eu estava presente, tudo ficou muito vago, né? Então, mesmo quando falar, faremos alguns ajustes, né, tem algumas medidas, nada foi especificado ainda. O que se fala, e a gente sabe, até porque a gente pensa o contrário do que o PT pensa, eles provavelmente, talvez pensem, porque não foi especificado, taxação de grandes fortunas, que a gente só sabe que faz dinheiro fugir do país, e talvez de lucros e dividendos, mas nada está especificado. Agora, o que realmente assusta é, naquelas exceções à regra, você ainda vê a questão das estatais, de capitalização das estatais fora do teto. Isso é um absurdo, porque ainda que tenham tirado, né, as financeiras, você deixa, por exemplo, empresas estatais como a Petrobras sujeitas ainda a esse cabideiro de emprego, a politicagem, o uso de estatais para fazer politicagem, para fazer populismo, e isso está fora do orçamento. Então, quer dizer, é responsabilidade fiscal zero, e isso é muito preocupante. Um outro ponto que também deveria ter sido explicitamente retirado é a questão dos precatórios, porque se o governo age errado, ele que tem que arcar com a consequência. Então, você começa a eximir o governo de ter responsabilidade, de responder por crime, ele não tem que se preocupar em contingenciar, ele não tem que se preocupar com nada. Agora, essas medidas saneadoras que você perguntou, eu estou realmente esperando ainda que elas sejam explicitadas, Amanda, porque está tudo muito vago e a gente realmente está preocupado com isso. Deputada, uma pergunta sobre o funcionamento do Congresso. A gente tem a discussão sobre o arcabouço e, consequentemente, depois vem a discussão da LDO e também da reforma tributária. Eu pergunto a discussão sobre a CPI que vai investigar os ataques do dia 8 e também essa CPI do MST que estão discutindo e aventando. Independente do mérito dessas CPIs, esses trabalhos podem interferir na discussão dessas duas matérias ou três matérias mais importantes para o país nesse momento ou não? Com toda certeza, até porque aquilo, a gente sabe que o Congresso Nacional, né, parece um barril de pólvora, as coisas vão acontecer. E uma coisa naturalmente respinga na outra. E você esqueceu de citar, inclusive, Thiago, agora o projeto que está entrando essa semana, que é a urgência desse PL dito das fake news, que é o PL da censura, Sim. que também está pegando fogo, está num momento muito quente ali do Congresso. Na minha visão, assim, esse arcabouço vai entrar, vai ser discutido, tem reunião da CMO logo nesse início de semana também, onde serão a priorização da pauta, né, do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias será dado, e a gente sabe que a reforma tributária está caminhando. Eu acho que a reforma tributária ela vai sendo jogada um pouco mais para frente. Eu acho que esse arcabouço é um primeiro passo e a LDO na sequência, né? Contaminados com a CPI, que tem que ser instalada e será instalada na quarta-feira, né? E com a leitura, com a abertura da sessão do Congresso Nacional, e também esse PL das fake news, que está uma grande discussão no meio do Congresso Nacional. Com certeza. E, deputada, qual foi o clima entre os parlamentares na Câmara? Qual a opinião da senhora sobre a discussão recente também no âmbito da economia sobre taxar as menores compras de alguns sites chineses, como o Shein? A senhora acha que o governo agiu bem voltando atrás da decisão?
Olha, eu acho que fez bem, principalmente porque o que a gente está vendo agora é aquela preocupação legítima do ministro Haddad de arrumar novas receitas, né? Mas a forma atropelada de como faz isso, sem discutir, principalmente prejudicando quem precisa ser ajudado, que são os mais pobres, é uma coisa realmente complicada. E outra coisa, toda medida que você faz pontualmente, eu vou lá, taxo a Shen, taxo isso, taxo aquilo. Sem pensar nesse todo, continua agravando o nosso sistema tributário, que parece um Frankensteinzinho, completamente distorcido, completamente assim, essa atrocidade tributária que ninguém entende, cheio de distorções. Então, esse debate precisa ser uma coisa ampla e coerente. Então, eu acho que fez bem sim em votar atrás, porque a gente não faz uma política tributária sustentável e duradoura no atropelo. Perfeito. Deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, líder do partido na Câmara. Obrigada pela entrevista, pela participação por aqui hoje. Bom feriado, deputada. Bom feriado a todos vocês, Thiago, Adriana, Amanda e Felipe Dávila. Muito obrigada e bom dia.